O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, vamos voltar um momento e refletir sobre esse trecho da carta aos Gálatas que a gente escutou de São Paulo. Ele nos fala aqui que existia a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, e eles nos guardavam, de alguma forma nos impediam de praticar o mal. Tanto é que praticamente todos os mandamentos, eles começam com a palavra não, então eles são diversos nãos, e nãos para a gente não fazer as coisas que nos fazem mal, que nos destroem, que rompem com Deus, que rompem com a comunhão. E São Paulo diz que esse regime da lei, ele teve a sua importância, era necessário para nos guardar e nos segurar, sabendo que nós temos uma propensão para o mal, para o pecado, para a autodestruição. Então era importante esse mandamento que nos diz não, que nos segura, que nos ajuda a gente não seguir essa tendência para o mal, essa tendência ruim, mas que depois, com Cristo, é inaugurado um novo regime, que São Paulo aqui chama do regime da fé, também pode ser chamado o regime da graça, onde nós nos tornamos uma coisa só com Jesus Cristo. Pelo batismo, nós recebemos aquilo que a igreja chama a inabitação divina, quer dizer, Deus vem habitar em nós. E nós recebemos uma nova vida, que é a vida de Deus. Quando nós nascemos, nós recebemos a carne e o sangue dos nossos pais. No momento que a gente é batizado, a gente recebe uma vida nova no Espírito Santo e passa a correr nas nossas veias o sangue de Cristo, e somos construídos pelo corpo de Cristo. Então nos tornamos uma criatura nova, renascida, começa uma nova criação, começa o ser humano novo. Por isso Jesus, ao falar e anunciar esse novo regime da fé, de alguma forma corrige a exclamação daquela mulher que diz: Feliz o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. E Jesus aqui lembra que Maria, sua mãe, sim, o ventre de Maria gerou Cristo, os seios de Maria amamentaram Jesus, mas tudo isso aconteceu porque ela disse diante de Deus: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quer dizer, acreditou na palavra de Deus, acolheu a palavra de Deus. E esse privilégio, de acolher a palavra de Deus em nós não é um privilégio de Maria, é um dom que é dado a todos nós.
E justamente é Ele que inaugura o regime da fé. Se nós acolhemos essa vida nova que nós recebemos no nosso batismo, se nós acolhemos esse ser novo, essa vida em comunhão com Deus, se nós acolhemos o dom da Santíssima Trindade que habita em nós, Pai, Filho e Espírito Santo habitando em nós e constituindo a nossa vida, e nos dando a vida eterna, que não é a vida depois da morte, é a vida a partir do nosso batismo, é a vida de sempre de Deus, que não tem começo e não tem fim. Então, se a gente acolhe tudo isso, a gente passa daquele regime da lei para o regime da fé. Ou seja, aquele que manda em nós, é o Espírito Santo, e Ele não só, como fazem os mandamentos da lei antiga, diz não faça isso, não faça aquilo, mas nos dá o desejo e a alegria de fazer o que é bom. E ali a nossa vida deixa de ser um não e passa a ser um sim. E começamos a sentir o gosto pelo bem, pela doação da nossa vida, pelo amor, porque o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo que habita em nós. Então a nossa vida deixa de ser um não e passa a ser um sim, passa a ser uma acolhida a essa obra maravilhosa, sobrenatural, milagrosa que Deus realiza em nós. E tudo isso, irmãos e irmãs, não é teoria, não é ideologia, é a realidade da nossa vida e da nossa igreja, e a prova de que essa vida nova existe são aqueles que acolheram ela, ou seja, os santos. Por que a vida dos santos nos maravilha tanto? Por que os santos fazem milagres? Por que os santos curam doentes, ressuscitam mortos? Por que acontecem coisas tão extraordinárias na vida deles? Por que eles manifestam um amor que não é desse mundo? Porque eles estão vivendo no regime da fé, e não mais no regime dos mandamentos. Que essa Eucaristia, irmãos e irmãs, que mais uma vez manifesta o corpo de Cristo, que nós somos corpo de Cristo, que fomos incorporados a Ele, e que o Espírito Santo é a nossa vida, essa Eucaristia nos manifeste essa vida nova e nos ajude a acolher, para que em nós se mostre todo esse novo regime da fé, que nos abre totalmente para as maravilhas de Deus e transforma a nossa vida num grande sim, num sim a Deus e no sim aos nossos irmãos, como foi o sim de Maria.